Chegamos em Ponta Grossa, Paraná, no Mosteiro da Ressurreição, Abadia. E hoje nós vamos conhecer a vida do abade, Dom André Martins. Ele tem muita história para contar. Vem comigo. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Olá, padre, como vai? Tudo bem? Obrigado por nos acolher aqui no Mosteiro da Com Ressurreição. alegria. Abadia. Abadia, sim. Claro. E qual lugar que o senhor escolheu? Bom, eu escolho Fazemos um passeio. Itaiacoca, que é um distrito aqui de Ponta Grossa, onde nós estamos construindo o nosso novo mosteiro. Novo mosteiro, a nova abadia. Claro. Vamos lá então, vem comigo. Escondido e fechado. Dom André, abade do Mosteiro da Ressurreição. A pergunta-chave do nosso programa. Quem é você? Bem, eu sou Dom André, abade do Mosteiro da Ressurreição, aqui de Ponta Grossa, monge beneditino, e eu sou natural de São Paulo, mas apenas nasci e fui para uma cidade próxima à capital, que se chama Atibaia, que hoje é bastante conhecida. Naquele tempo era uma cidade barroca, menor, muito encantadora, hoje cresceu muito. Mas a minha família toda estava lá naquele momento, né? Quantos irmãos, desculpa? Eu sou filho único. Ah, filho único. Já peço desculpas que eu vou interromper o senhor durante a Não, entrevista. esse é problema meu. Ok. Sou filho único e na minha primeira fase de adolescência eu não estava nem muito ligado à igreja, apesar da minha família ser bastante católica. Mas eu comecei a sentir, não sei explicar bem, uma busca, né? Um pouco maior, um pouco mais profunda e tudo. E aí eu fui fazer o primeiro ano de Química no Liceu Coração de Jesus em São Paulo. São Paulo, nos Salesianos. Nos Salesianos. E como eu não dava para voltar todo dia para casa, eu fiquei no pensionato. Um pensionato? E sua família? Pensionato? Os pais? Então, eu fui criado por tios. A minha mãe morreu, era muito pequenininho, e meu pai constituiu uma outra família. Quantos anos a sua mãe? Quantos anos o senhor tinha quando sua mãe morreu? Sim. Ela tinha 6 anos, mas é o seguinte, desde que eu nasci, ela estava gravemente doente e nunca saiu do hospital. Então, durante 6 anos, ela ficou no hospital e eu já fui criado pelos tios. Pelos tios. Os tios paternos. Paternos. E eu estudava no liceu, gostava muito de química. Hoje eu dou risada, porque eu sou muito estabanado, né? Acho que eu não seria bom químico. Técnico. Mas técnico, né? Bom, enfim. E um dia eu voltando do colégio... Desculpe, que idade? Eu tinha 18 anos. 18 anos, ok. Eu voltando do colégio, eu passei na frente, no Largo de São Bento, passei na frente do mosteiro. E eu vi os sinos tocando, lá tem sinos grandes, bem bonitos. E aí decidi, eu vou entrar. Nunca me chamou a atenção a igreja ali na praça, né? Até porque eu fazia parte da pastoral que o colégio oferecia. Isso mesmo, era um pouco acompanhado vocacionalmente. Também, salesianos, né? Eles são eficientes e bons, muito bons. Enfim, e aí entrei, quando eu entrei na igreja, os monges estavam entrando em fila para celebrar as vésperas. Muito solene, órgão, tudo. E aquilo me tocou profundamente e eu disse, é aqui, é isso que eu procuro. E me marcou. Até hoje, eu sei a data, 6 de agosto, 6 de agosto. Né? 5h20 da tarde. Eu estava Até o horário. porque é o horário das vésperas naquela época. Mas me tocou profundamente. Era na volta também, na estava volta, mais tranquilo, não tinha pressa. Exatamente. E aí, nos dias seguintes, eu fiz a mesma coisa. Aí eu vi que era mais simples, mas os monges entravam, cantavam a oração da tarde, saíam e tal. Depois, na semana seguinte, lá havia um sacristão, que era conhecido no centro da cidade, porque ele deixava a igreja em ordem, né? E aí ele me via com a pasta do colégio, e aí ele não se aguentou. Todos os dias? Todos os dias, ele veio me perguntar quem eu era. Aí eu disse que era aluno dos Salesianos. Ele perguntou por que eu vinha todo dia à tarde. Eu disse, olha, eu gostei muito, gostaria de ser padre,
Aí ele está, então eu vou lhe apresentar um padre. E no dia seguinte veio um padre, que na época era muito jovem, então tinha facilidade. Lembra do nome dele? Dom Lucas. Dom Lucas. Ele tinha muita facilidade de trato com os jovens, né? E ali começamos, né? Eu entrei e com 25 anos... E a reação dos seus filhos, desculpa? Eles não se opuseram, né? Ah, não se opuseram. Não. Nunca perguntei se eles gostaram. É diferente, né? A família não acreditava muito em mim, é verdade. Eles não acreditavam. Eles foram acreditando à medida que eu fui ficando, né? Permanecendo, perseverando, mas ninguém acreditava muito, não. E entrei no São Bento, tive a formação inicial toda lá. Concluiu o ensino médio. Sim. E quando eu ia fazer os votos solenes, o abade, com o conselho, com o capítulo, achou melhor que nós fizéssemos aqui na fundação. Fizeram uma fundação. Porque é o seguinte, nós fazemos um voto que se chama estabilidade. De estabilidade. Não faria sentido fazer estabilidade para o mosteiro que nós estávamos partindo, né? Então nós renovamos os votos e ficamos mais 6 anos aqui. Em quantos? Como? Em quantos membros? Nós éramos em 10. Em 10. Dos 10. E aqui ficamos 2. De 10 ficamos 2 aqui. Não, mas tem um que ficou abade na Bahia, outro ficou abade no Rio, depois deixou. Um é padre na Alemanha, um casou, alguns nós não temos notícia, enfim. Aquele grupo dos 10. Mas eu já fiquei sabendo, porque eu já li um pouco da história de vocês, que vocês tiveram muitas dificuldades no início, na fundação aqui. E sobre essas dificuldades, nós vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo. Fique com a gente. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Bem, eu sou Dom André, abade do Mosteiro da Ressurreição, aqui de Ponta Grossa, monge beneditino. Dom André, uma questão ficou lá dentro do carro, nós deixamos. O senhor, então, aos 25 anos de idade, junto com um grupo de monges, tiveram que sair de São Paulo e vieram para uma nova fundação, com muitas dificuldades no início. Conte para nós. Então, eu preciso, para responder, contextualizar um pouquinho. Os monges, eles são independentes, uma casa, um mosteiro independente do outro. E há 2 tipos de fundações. Uma fundação, a abadia-mãe assume. Né? O outro tipo de fundação, que foi a nossa fundação, a abadia não assume. Quer dizer, é o grupo que deseja fazer a fundação, o abade abençoa os irmãos e os irmãos vão. E a abadia-mãe não tem compromisso nenhum com esse Então, o senhor fez parte de um grupo que quis uma nova fundação. Exatamente. Então, o Mosteiro de São Paulo não teve compromisso algum conosco. Mas não eram os rebeldes? Éramos chamados. Eram chamados monges rebeldes. Até porque, na época, isso foi em 81, nós usávamos calça jeans com uma jaqueta, e isso era, imagine monge usar calça jeans. Mas, enfim, nós éramos chamados... Você fala dos santos de calça jeans. Isso, nós éramos chamados de rebeldes. E nós viemos com muita dificuldade do ponto de vista econômico, muita mesmo. E ficamos 3 anos no Santuário de Vila Velha, aqui no Parque Estadual. Nós nunca chegamos a passar fome, mas assim, quase no limite, né? Quando ia acontecer, Deus mandava sempre alguém, uma visita, as religiosas, enfim, e nos abasteciam. E assim nós vivemos por longos anos. E tinha algum trabalho para o sustento? Não, nós não conseguimos desenvolver a não ser artesanato, mas artesanato né? Quando nós deixamos Vila Velha e fomos para onde nós estamos, aí nós começamos a nos organizar em termos de horta, e aí que começou também a fábrica de velas. Né? Então nós fomos tendo um pouco mais... A fábrica de velas, então, está nas origens da fundação? Está. Isso foi presente desse mosteiro que nós fizemos depois contato com a Hermonte, na Holanda. Eles têm uma fábrica de velas lá.
E nós iniciamos. Naquela época, nós fazíamos essas velas pequenininhas que a gente chama de cemitério. Né? Então, era um trabalho medonho. Nós colocávamos no mercado, mas não conseguíamos concorrência, obviamente. E tal. E aí nós partimos para velas litúrgicas, né? Ligadas à Círio Pascal. Círio Pascal. Talvez a vela mais conhecida do mosteiro. Nós vendemos até para o Roraima, né? Isso, anote. E aí nós fomos criando uma estrutura melhor. Aí tivemos ajuda de instituições europeias, como a Advenia, de Rinute na época. Né? E por fim, no boom do gregoriano, nós gravamos e aí nós subimos... Foi na década de 90. Isso. A ala nova, que nós precisávamos, porque tinham vocações, nós construímos com dinheiro dos CDs. Dos CDs. Se tornaram conhecidos no Brasil por causa da música e também da mídia aqui. Exatamente. Mas tinha uma peculiaridade, porque nós começamos a musicar e a compor em português, né, com a melodia gregoriana. Quer dizer, nós respeitamos o modo gregoriano, mas na língua portuguesa. Eu tinha visto isso na Alemanha, tinha visto isso na Holanda, sabe? Na Espanha. Então eu pensava, mas por que em português não podemos fazer? Né? E aí começamos. E temos esse trabalho, né? Praticamente 30 anos já fazendo. Né? Voltando àquele grupo ainda, o senhor se tornou então prior superior? Não. Já daquele grupo? Não. Ou ainda não? Conosco veio o que era o nosso mestre, ele ficou por 10 anos prior. O nome dele? Dom Lucas. Aquele que o acolheu? Exatamente. Aos 19 anos. Isso. Depois ele deixou, em 91 eu assumi como prior, e depois em 97 eu me tornei abade. O senhor tinha quantos anos quando assumiu como prior? 34. Não, desculpe, ia completar 35. 35. Tinha quantos monges na época? Eram em quantos? Eu não me recordo, mas não passávamos de 15, com certeza. De 15. Se tornaram conhecidos no Brasil e aí o número de vocações também aumentou? Aumentou. Nós temos sempre vocações, sempre tivemos. Obviamente, a vida monástica é bastante exigente pelo estilo de vida, então nem todos chegam à profissão solene, né? E nós vivemos numa cultura do descartável, do instável. Enfim, nós também tivemos irmãos que deixaram, lamentavelmente. Muitos passaram também. Muitos. Momentos auges, assim, importantes da fundação? Pois é, meu irmão. Foi quando a Santa Sé nos reconheceu como mosteiro beneditino, porque nós viemos e não tínhamos segurança nenhuma, nós não tínhamos... Os rebeldes, né? Os rebeldes, né? E esperávamos a documentação da Santa Sé, né? E quando chegou foi uma grande alegria, quer dizer, a igreja nos reconheceu. Isso depois de quantos anos? Depois de 3 anos. Depois de 3 anos. 3 anos, sim. Nós ficamos 3 anos ad experimentum, né? E isso foi uma grande alegria mesmo. Porque corria o risco de nós sermos aceitos. Né? Poderiam voltar atrás? Não. Olha, o abade nos disse, e eu entendo hoje, quando era jovem não entendia. Agora que o senhor é abade... Eu entendo. Ele tinha que tomar a sua posição em relação à comunidade na qual ele governava, né? Então ele nos disse, está muito bem, eu dou a bênção, vocês vão, mas não há retorno. Certo? Por isso vocês estavam aguardando aquele documento da Santa Sé. Nós poderíamos ter desistido, cada um ter ido para casa, retomar a vida, eu não sei, eu sei hoje, né? A vontade de Deus. Nós ficamos, né? E depois de muitos anos, nós tivemos sempre dificuldade com essa palavra do abade, né? E um dia nós entendemos. Nós dizemos em casa que fazemos leitura ou sacramental, isto é, uma leitura de fé da história, né? Se ele nos dissesse, olha, vocês vão... Se não der certo, voltem, as portas estão abertas. Nosso mosteiro não existia. Não existiria. Nós teríamos voltado todos. Verdade. Teríamos voltado, isso é... Foi importante aquela palavra do abade, então.
mas nós entendemos depois. Mas tem uma imagem bíblica que me ajuda a entender assim muito bem essa realidade. Israel, quando saiu do Egito, atravessou o mar, na manhã seguinte, quando o sol vai despontar, todo Israel já está do lado de lá e vê que o mar subiu, não tem volta. Não tem volta. O mar subiu. O mar subiu. Daqui para frente. Né? E foi a nossa história. Um momento de dificuldade nesse período? Muita dificuldade, muita dificuldade. Dessa nova fundação agora, né? Sim. Muita dificuldade porque nós não tínhamos recursos para viver, às vezes até com o necessário. Nós não tínhamos a estrutura do mosteiro, né? Faltavam espaços, não tínhamos muitas vezes assim condições de celebrar bem, sabe? Então foi muito sofrido mesmo. Os irmãos mais velhos tiveram uma experiência muito dura. Aqui parece uma nova fundação. Parece que o abade continua sendo rebelde ainda. Pois é. Essa pergunta o abade vai responder daqui a pouco, depois do intervalo. Fique com a gente. Quem é você? Quem é você? Muita dificuldade porque nós não tínhamos recursos para viver, às vezes até com o necessário. Nós não tínhamos a estrutura do mosteiro, né? Faltavam espaços. Então foi muito sofrido mesmo. Dom André, por que um novo mosteiro? Então, meu irmão, nós tínhamos uma proposta, o grupo, quando saímos de São Paulo, de constituir, organizar um mosteiro rural. Poucas origens, né, de São Bento, Monte Cassino é muito distante, numa região rural. Que aqui lembra muito Monte Cassino. Exatamente. E nós fomos à Vila Velha, que nos foi oferecido, não pudemos permanecer, porque é um parque estadual, enfim. Aí conseguimos adquirir o lugar onde nós estamos, onde o mosteiro está construído. Já na época, achávamos que a cidade ia se expandir, crescer, que é o que acontece, e que nós ficaríamos num bairro. É o que está acontecendo. Nós não temos absolutamente nada contra um bairro, enfim. Mas a forma de vida monástica muda. Não é? Então, nós dizemos assim, para não mudar de ideal, vamos mudar de local. Não é? E aí decidimos, já tem mais de 10 anos essa decisão, mas nós não tínhamos ainda condições de dar o primeiro passo, né? Até o dia que Deus permitiu. Por isso escolhemos esse local, né? Que é bastante preservado e de maneira que o motivo pelo qual nós estamos construindo é esse, né? Manter o ideal. Quais foram os critérios para a escolha deste local, deste terreno? Olha, nós queríamos, o critério era muito simples, distante, mas de fácil acesso. Nós não queremos um lugar onde as pessoas não cheguem, nós queremos que as pessoas venham ao mosteiro, mas com uma relativa distância para que quem vive no urbano, exatamente, né, na cultura urbana, possa ter uma alternativa. Por exemplo, no fim de semana, passar alguns dias no mosteiro, ou mesmo no fim de semana, mudar de ambiente. Né? E o mosteiro pode e deve oferecer isso. Né? Então nós queríamos um lugar distante, mas com fácil acesso. E eu estava com mais um irmão, eu gostei sempre dessa região, né? Já conhecia, por causa da altura e tal. E nós passamos ali embaixo e eu disse para ele, será que aquele morro faz parte desse sítio? Ele disse, vamos entrar e perguntar. E aí entramos, eu perguntei, ele disse, faz. Falei, mas e o dono? Ele disse quem era, o proprietário. Ele não está vendo, ele falou, de jeito nenhum. Falei, puxa vida, né? Mas nós insistimos, nós fomos atrás do proprietário e aí conseguimos. Nós vendemos uma parte do terreno que nós tínhamos, aí nós tivemos um bom benfeitor que cobriu a outra parte. E conseguiram comprar um terreno? Conseguimos comprar. Né? Esse benfeitor... E bom feitor também. Bom feitor, exatamente. Foi exatamente os irmãos maristas, que são muito amigos nossos. Né? Eles foram muito generosos conosco na época. Não, então, um agradecimento aos irmãos maristas, então. Sim, foi, sim. Né?
Nós dizemos sempre, nós vamos ainda construir uma capela ao Champagnat. Ótimo, ótimo. E aqui então vocês aumentam também o número para os monges e também para os hóspedes? Sim. Será um mosteiro maior? Eu não sei se maior, nós não temos igreja, nós queremos ter igreja e portaria, que nós não temos. Lá a nossa capela é pequena. Agora, a hospedaria de fato é grande, lá são 4 quartos, que são 16. Né? Há muito pedido de pessoas, sobretudo na Semana Santa. Do Brasil inteiro? Brasil inteiro. Insiste, né, para algumas celebrações, nós não temos espaço. Pequenos grupos que gostariam de assim, um fim de semana de retiro, por isso nós fizemos a sala, né, para isso. Né, os irmãos podem orientar um retiro ou um pequeno curso, enfim. Né. E silêncio, né? Silêncio. E a beleza toda do local. A beleza da natureza, né? É exuberante. E viemos praticamente próximos da onde nós começamos, que é Vila Velha. Né? Então, parece que estamos voltando às origens de novo. Dom André, se um jovem está inquieto nos seus 18 ou 19 anos, talvez vai ouvir também o som do sino, ou talvez um outro chamado, como que ele deve fazer para procurar os monges beneditinos? Hoje é pelo site. Hoje é pelo Ninguém site. mais escreve carta, nós temos que escrever a carta, né? Hoje pelo site. Nós temos um site, é só procurar abadiadaressurreição.org e lá tem um link e vocacionados. Então nós temos um irmão no mosteiro que o trabalho dele é esse. E ele é muito dedicado, né? Alguém que se dedica a escrever, responder, enfim. E se alguém quer ajudar como bom e benfeitor desta obra, o que deve fazer? Agora eu passo a palavra para esse meu irmão. Irmão Atanásio, então, como que eu posso me tornar um bom e benfeitor desse novo mosteiro e também desta obra tão bonita? Pois é, a gente tem várias maneiras de receber ajudas, né? Uma delas seria através da conta, né? A pessoa efetuar o depósito, que eu vou colocar aí. E a outra seria através de materiais. A pessoa pode trazer material para cá? A pessoa pode trazer material, a gente pode até ir buscar, dependendo do que de material for, e etc., se a gente tiver condições, né? Então cimento, às vezes tijolo, a gente usa aqui um tijolo específico, né? Às vezes uma carga de tijolo, então um caminhão, né, de tijolo. Então existem várias maneiras de ajudar, que não é só financeira, né? É questão de materiais também. E pode entrar em contato também pelo site. Exatamente, pelo site, ali tem um e-mail, né, geral do site, os irmãos entram em contato, aí passam para nós e a gente entra em contato com a pessoa. Que legal. Eu já sou um benfeitor desta obra. Obrigado, Fábio. Chegou o momento tão esperado de quem já segue o programa. Ping Pong, nós vamos para um outro ambiente e eu vou fazer algumas perguntas fundamentais para o abade, Dom André. Caro abade, Dom André, este é o momento mais esperado do programa, Ping Pong. Algumas perguntas breves, com respostas breves também. A primeira, Deus. É tudo na nossa vida. O oposto, o mal, o demônio. É o que nós devemos afastar o tempo todo, fugir. Com o pecado? Com o pecado nós devemos pedir a graça e extirpá-lo da nossa vida. O senhor é um homem sonhador. Sonho? Sou. Fale algo sobre o sonho. Eu sou sonhador, sim. Eu sempre sonho alto. E eu acredito que Deus me abençoa quando é um projeto bom, um bom sonho. Vocação? Vocação é uma bênção de Deus, mas a comunidade monástica precisa estar bem para receber. Eu vou mais para o lado pessoal. Mãe? Eu não tenho experiência da mãe biológica porque foi criado por uma tia que foi minha mãe. Né? E nós trazemos marcas, eu digo boas, da maternidade. Pai? Pai também. Eu não tive o pai, mas tive meu tio como pai, mas ele me ensinou pelo menos responsabilidade. Me faz muito bem. O senhor é filho único, depois foi criado por tios que também não tiveram filhos, tiveram filhos, mas faleceram antes. E agora tem uma grande família de irmãos
A vida monástica me ensinou a deixar de ser filho único e saber repartir tudo. Filho único tem dificuldade em repartir coisas, pessoas, né, afetos. Deixou de ser filho, irmão, para ser pai. Exatamente. Mas é muito bom ser pai. Muito obrigado por nos acolher nesse pedaço do sonho. Nós viemos visitar o seu sonho, que muitos outros jovens também se tornem também rebeldes para o bem, para construir sonhos e ajudar também os outros a sonharem, assim como o irmão Atanásio e tantos outros. Muito obrigado por nos acolher no mosteiro e a sua bênção para todos nós. Eu agradeço muito, Padre Anísio, por essa oportunidade, porque é sempre uma forma de evangelizar, não é? Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Um abraço. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história, a fé testifica. Abá, pai, papaizinho, abade, pai de uma comunidade. No programa de hoje nós conhecemos a vida de Dom André, abade de uma comunidade monástica, Mosteiro da Ressurreição em Ponta Grossa. Veja, não obstante, ele não foi criado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus tios e aprendeu a responsabilidade. Depois se sentiu chamado e respondeu com coragem. A sua rebeldia foi uma rebeldia positiva. Seu sonho foi confundido com rebeldia. E hoje ele é exemplo na igreja, exemplo para todos nós. Que você também, olhando este bonito exemplo do programa de hoje, consiga investir nos seus sonhos. Eu sempre me pergunto quem sou eu. Quem é você?